Bem-vindos ao Falando em Educação. Esse podcast é mantido pelo Projeto Esperançar. Ajude o Esperançar a crescer e o podcast a melhorar, contribuindo com o nosso financiamento coletivo na plataforma Apoie-se ou pelo Pix, o coletivoesperançar@gmail.com. Mas e aí, vamos dialogar sobre educação? Eu sou o professor Leonardo de Andrade, junto com... Yamatos. E temos aqui o nosso convidado, o professor Giovanni Friso. Muito bem-vindo, professor Giovanni. Muito obrigado por aceitar o convite para participar aqui do podcast. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Ian, pelo convite. Sempre um prazer dialogar sobre os desafios do nosso tempo, para, pelo menos, a gente conversar um pouco sobre o que está acontecendo e tentar avançar na vida, né? Pessoal, o professor Giovanni ele é doutor em Ciências do Movimento Humano pela URGS, né? E formado em Licenciatura em Educação Física pela URGS também, e tem experiência na área de Educação Física, atua aqui no curso de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas, e hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre educação popular, né? Sobre processos politizantes, educação popular, emancipação, conscientização, esse papo todo que a gente já fala quase todo episódio aí, né? Então, Giovanni, você está fazendo agora um trabalho, né, aí em Santa Catarina, na ocupação Marighella, é isso? Isso, eu estou aproveitando o período que eu estou realizando aqui um estágio, né, de pós-doutorado na UFSC, Centro de Educação. Eu estou aí afastado até janeiro para esse estudo. Dentre as discussões que tenho feito são também, né, sobre as questões de universidade popular e educação popular, entre outros temas. E nesse sentido, com uma ação política bastante importante, dirigida pela Unidade Classista, pelo Partido Comunista Brasileiro, junto à comunidade aqui da Palhoça, diante do cenário todo aqui, né, da região de Florianópolis, em Santa Catarina, em que não somente a especulação imobiliária é extremamente segregadora, né, do que parece quando tu atravessa a ponte, né, da ilha de Florianópolis para o continente, tu parece que muda praticamente de... É a mesma cidade, mas parece que tu muda de planeta. E com isso faz com que a região do continente, das cidades da região metropolitana aqui de Florianópolis, sejam acometidas pelos problemas da vida urbana, né, e da expulsão de trabalhadores e trabalhadoras para as periferias, e que faz com que uma enorme quantidade de pessoas não tenha moradia, enquanto uma enorme quantidade de imóveis estão desocupados. Não é exclusividade de Florianópolis, como a gente bem sabe, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, a gente convive com isso. E nesse processo aí se constituiu, então, um diálogo com as comunidades aqui na Palhoça, que realizaram um processo de ocupação. E aí, assim, as coisas mais absurdas, né? A ocupação era num prédio que estava há 10 anos parado, a obra embargada, a empresa, uma massa falida de uma construtora que recebeu recursos públicos de programas como Minha Casa Minha Vida e outros programas habitacionais que são grandes fachadas, assim, né? Decreta a falência, não termina a obra e fica lá 10 anos, um prédio abandonado, sem ser finalizado, e que sequer os proprietários que seriam do imóvel requereram, né, depois do primeiro processo de ocupação, requereram esse imóvel de volta, porque é aquela coisa, né, de massas falidas que agregam dinheiro, criam outras empresas, né, outras construtoras, e com isso fica, por exemplo, um terreno com um prédio que não tem proprietário, mas também as forças do Estado agem para combater, né, pessoas que não têm moradia, mas as forças policiais da prefeitura de Palhoça, mesmo que o proprietário, supostamente, do imóvel, não tenha sequer requerido qualquer reintegração de posse, a prefeitura de Palhoça e a polícia fizeram a ação de despejo arbitrária totalmente, né? Para deixar lá mais 10, 15, 20, 200 anos, um prédio abandonado, num terreno não utilizado, que não cumpre nenhuma função social, enquanto as famílias, mais uma vez, foram jogadas para a rua, né, abandonadas. Bom, tem um novo processo de ocupação e com isso, desde o primeiro momento, né, dessa ocupação, que luta por moradia, não são ocupações de imóveis que tinham função social, a gente
sempre trabalha politicamente, então, num processo de ocupação, por todas as questões que dizem respeito à vida coletiva, mas especialmente na formação política de moradores e moradoras, para que entendam os seus direitos, para que entendam que podem acessar, por exemplo, espaços de saúde, de educação, de previdência, enfim, todos os direitos sociais conquistados, mas que são negados o acesso a essas pessoas simplesmente porque vivem na periferia, porque são pessoas pobres, porque vivem na miséria, que praticamente passam a vida inteira tentando conseguir algum dinheiro para comer no dia seguinte. Então, no processo de ocupação, a gente constitui isso, assim, um processo de compreender direitos, né? Compreender por que que existe essa desigualdade. Enquanto uma mesma pessoa tem 10, 15, 20 imóveis em Florianópolis, existem 10, 15, 20 mil pessoas que não têm um lugar para morar. Isso não é uma coisa de Deus, não é uma coisa da natureza, é única e exclusivamente ação do ser humano que constitui um modo de produção que, nesse momento, é um modo de produção extremamente desigual, que é o capitalismo, que faz com que uma classe, enquanto classe dominante, se sobreponha sobre outra, né? Que são dos trabalhadores e trabalhadoras, e que aí não conviva com essa desigualdade. E aí, para as pessoas entenderem que elas têm direitos, que a gente pode lutar para construir uma outra sociedade em que isso não se passe assim, os processos da educação popular são fundamentais. E aí, desde o começo da ocupação, a gente constituiu a escola da ocupação, que a gente pode esmiuçar um pouquinho mais, mas que tinham dois movimentos, né? Um primeiro que era da formação política, um encontro semanal com todas as pessoas que estavam, moradores e moradoras da ocupação, e um outro processo que era aí da escola mesmo, a partir das demandas de cada pessoa que ali morava. Mais ou menos assim começou a história. Essa nossa escola, é interessante que a ocupação, ela desde maio, né, quando iniciou, ela já mudou 3 vezes de lugar. Ela começou num lugar, aí foi despejada, a prefeitura jogou todo mundo num ginásio, e agora foi feita uma nova ocupação num outro prédio, num outro terreno. E nesses 3 espaços, a escola, normalmente a gente pensa, né, que escola é um edifício, um prédio, uma sala, né, um quadro, mas na verdade a escola é sempre relação, né? E se concebe a partir da relação entre sujeitos, entre pessoas. Então, a mesma escola fez parte de 3 espaços diferentes, desde no meio de um ginásio, no meio de um barro, e hoje a gente está com tábuas e telhas que a gente encontra por aí, construindo aí sim um espaço, né, mais confortável para ser escola. Mas a escola existe independente do prédio. Isso é um dos aprendizados interessantes, né, de pensar que a educação é para além da instituição, que aí entra toda uma concepção de educação popular e tal que a gente se pauta. Todo processo de ocupação é um processo educativo em si, né? Uhum. É um processo de conscientização. E esse trabalho de base que se faz desde o processo em si da ocupação, mas com o processo da educação popular, ele demanda tempo, né? Para estudar, para as pessoas que fazem até a mediação, como os professores em si, profissionais da educação que se dedicam a participar de construir esse processo coletivo. Como que é na prática isso no dia a dia? Porque todo mundo trabalha, né? E as pessoas trabalham, ficam cansadas, tem seu dia a dia. Na ocupação lá, na escola, como é que faz na prática? A configuração assim do coletivo, né, de moradores e moradoras da ocupação, ele é bem diferente assim, né? Tem pessoas que saem da manhã para tentar fazer qualquer coisa durante o dia para conseguir uma grana ou se alimentar, e voltar para a ocupação à noite. Mas independente, ou mesmo pessoas que têm, por exemplo, né, especialmente mulheres, por exemplo, algumas mulheres que foram buscar na ocupação um lugar para viver, ou para passar os dias, pelo menos, são mulheres que sofrem vítimas de violência doméstica em casa, cujos homens, companheiros ou não,
as violentam de todas as formas e também violentam a crianças pequenas, a filhos, né? E na ocupação, não são muitos os casos, mas algumas mulheres procuraram a ocupação exatamente para se sentir acolhida e protegida dessa situação de violência doméstica. Para ver que eu estou falando isso porque uma ocupação de moradia e de vida coletiva ela é muito mais do que apenas um teto para morar. Ela é, e aí é a concepção que nós estamos trabalhando, que é a concepção de organizadora da vida coletiva. E nisso, quando a gente né, a sociabilidade do capital, ela é extremamente individualista, egoísta, mesquinha, tudo que for isso, né? A gente está sempre brigando entre nós, seja para conseguir uma bolsa da universidade, seja no mercado de trabalho, seja por qualquer coisa, a gente é uma competição competitivo entre nós, né? Nossa batalha, às vezes, é mais entre trabalhadores e trabalhadoras do que contra os patrões. Então, a gente é consumido por essa ideologia, né? Na acepção da palavra de inversão da realidade, nessa ideologia da competição predatória entre nós. Então, tu imagina que todo um trabalho político, inclusive anterior ao processo de ação de uma ocupação, é feito para que as pessoas entendam que nós vamos ter que trabalhar coletivamente, né? A vida vai depender da coletividade. E isso requer repensar totalmente a sua própria forma de existência até então, né? Porque a vida coletiva, por exemplo, significa chegar numa ocupação e não é cada um ter só apenas o seu quarto, ou o seu apartamento, ou sua casa, o seu espaço de moradia. É entender que vai ter uma cozinha coletiva, vai ter banheiro coletivo, vai ter o cuidado das crianças, ele é coletivo, a segurança, né, feita durante a noite, ela é coletiva, então tem divisão do trabalho, das tarefas, a horta, ela é coletiva, a estrutura, infelizmente, tem que ser acaba sendo uma estrutura precária, porque a prefeitura corta água, corta luz, corta tudo, então tem uma estrutura que é totalmente não é adaptada, mas é feita de uma maneira possível, né, de estrutura de banheiro, estrutura sanitária, né, então tudo isso depende da organização coletiva, e é um aspecto que, sem dúvida, a relação que se estabelece na escola, coletivamente, ela vai atender a isso. Mas, especificamente, como ela funciona, né, que foi a pergunta, eu já fui para outro assunto aqui. Num primeiro momento, nós buscamos as demandas, né, do pessoal que vivia na ocupação naquele momento, em relação ao que se perspectivava de vida e de acesso, né, a alguns espaços e a conhecimento também. E aí nós vimos que a imensa maioria das pessoas, de 99%, tinha sido o que a gente fala que foi expulsa da escola. Não expulsa porque alguém cometeu alguma coisa, alguma violência, algum ato, e a diretora ou o diretor da escola expulsou. Mas foram expulsos pelas condições sociais nas quais elas constituíram a sua vida, né? Então não terminaram o ensino médio, por exemplo. E muitas não terminaram o ensino fundamental, e muitas não terminaram os anos iniciais, e algumas também sequer sabiam ler e escrever. Então, a partir dessas demandas, nós trabalhamos com a perspectiva de organizar o primeiro momento da escola com as disciplinas e matérias que tinha no Enseja, né? Que é a prova agora que teve em agosto. Foi agosto, né? Uhum. Então, nesses primeiros meses, nós organizávamos nossas aulas, aí tem todo um conjunto de apoio, né? O Movimento pela Universidade Popular da UFSC, né? O MUP, e o Movimento da Escola Popular do IFSC, são parceiros, e não são só parceiros e apoiadores, mas são aqueles que também fazem parte da organização da escola popular. Então, vários estudantes de cursos de licenciatura de algumas áreas contribuíram, né, nas aulas dos conteúdos que caía na prova do Enseja, né? E às vezes não tinha, e a gente contribuía igual. Eu, professor de educação física, embora licenciado, por vezes a gente vai lá e dá aula de português, né? E pega a apostila e tenta se virar, porque educação popular é isso, né? Não é porque por falta do certificado especializado que a gente vai deixar de compartilhar o pouco que a gente sabe. E aí a gente desenvolveu todo esse processo na perspectiva de que quem tivesse disponibilidade e tal, fizesse a prova do Enseja. Infelizmente, os resultados, assim, da prova, não no sentido de aprovação ou reprovação, mas eles não foram exatamente o que pensávamos. Por quê?
poucas semanas antes, né, da prova do Enseja, teve esse despejo, que foi violento, com todas as famílias, de polícia jogando por caixas de fotos das pessoas, só para ver o absurdo da coisa, assim, a memória afetiva das pessoas, de fotos pessoais, a polícia jogando no lixo, queimando, dando meia hora para pegar as coisas e jogar no caminhão e ir embora. Então foi um processo bastante duro e jogou todo mundo para um ginásio. A gente continuou com a escola, mas obviamente que cento e tantas famílias vivendo num ginásio não estava nada agradável, né? E foi bem nesse período, algumas semanas antes, que a gente teve que se desdobrar para essa prova, assim, né? E aí, então, teve um processo de dispersão em relação a estudos para a prova, porque as pessoas tinham que tocar a sua vida, né? Nesse ginásio, a violência do Estado era constante, assim, convivia-se com tiros da polícia na volta do ginásio na madrugada, pessoas... É, imagina vocês, assim, que tem um dia que você vai fazer um festival cultural no domingo, e a prefeitura da Palhoça e a polícia militar estabeleceram um efetivo de BOP, polícia tática, sei lá como é que chama o negócio, de mais de 20 pessoas da prefeitura e da polícia para reprimir a ocupação que estava fazendo um festival cultural, que ia ter slam, leitura de poesia, gente tocando violão, era só isso. Que Mobilizou um barbaridade. efetivo para impedir isso de acontecer. A prefeitura, no despejo, se ocupou, se responsabilizou por ofertar marmita, quentinha, alimento para população, para os moradores e moradoras da ocupação. No primeiro dia, que foi o único que eles enviaram marmita, tem fotos, inclusive, dá para acompanhar aí no Instagram, inclusive, da ocupação. Tu vai abrir a marmita quentinha, os caras botaram barata dentro da marmita. Camaradas nossos, que são mais dirigentes do processo de ocupação, são perseguidos na rua pela polícia. Recentemente, inclusive, denunciamos aí 2 camaradas que faziam parte de apoio e que foram abruptamente, na madrugada, acordadas com uma arma na cabeça de policiais, a paisana e outros fardados, buscando, sem mandado, sem absolutamente nenhum processo judicial, de coisa de milícia mesmo, Sim. para atacar nossos dirigentes. Então, vejam, nesse contexto, imagina como é tu organizar a aula para as pessoas fazerem a prova do Enseja, né? E as camaradas não receberam a polícia com fuzil e granada, né? Que nem certos ex-deputados Não, aí. não, não. Não, claro que não, né? Claro Pois que é. não. E o policial não deu risada também, né? Aí tomaram um cafezinho, né? Não, claro que não, né? Bem diferente. Então, assim, bom, e só resumindo, que eu vou me estendendo, e aí vocês podem me cortando, viu? Capaz. Mas o que acontece foi isso. Então, aí depois foi feito um outro processo de ocupação, porque não tinha mais condições de ficar no ginásio. E esse novo processo de ocupação foi 2, 3 semanas antes da prova. E aí a participação na prova não foi possível com muita efetividade, né? Mas o que a gente fez? A escola é um princípio, né, no sentido de que a gente tenta trabalhar isso na ocupação, né? Tem uma forma coletiva de vida e que as pessoas podem e devem acessar os direitos. Então, a escola vai fazer parte da ocupação o tempo todo. Então, a gente retoma a escola nesse período agora, de setembro para cá. Aí já, ao invés de trabalhar com disciplinas e questões mais voltadas a uma prova do Enseja, o Enem, a gente está trabalhando agora com a formação política. Mas a formação política que envolve conteúdos e conhecimentos próprios de áreas e tal, mas necessariamente sobre temáticas levantadas pelos moradores, mas também por pautas importantes de discutir. Então, a gente organiza, a partir de então, um encontro semanal no sábado, e aí a gente também tem que entender todo o contexto de uma ocupação, né? Por exemplo, durante a semana as pessoas ou trabalham, estão nos seus afazeres, tem como ter aula, mas poderia ser à noite. Bom, à noite não tem luz na ocupação, porque a prefeitura cortou. Tem um gerador, mas que ele é limitado e é para algumas tarefas de organização coletiva, né? De cozinha e tudo mais.
Aí, então, a gente tem que trabalhar durante o dia, no sábado ou no domingo, mas no sábado e no domingo, quando as famílias estão na ocupação, exatamente para também produzir na horta, organizar sua morada e tal, não sei o quê. Então, é sempre complexo pensar em algo que seja, que demande muito tempo e durante as condições que estamos. Então, a gente tem um encontro semanal no sábado à tarde, no qual a gente tem trabalhado com a formação política, por exemplo, discussões sobre direito à moradia, sobre agroecologia, sobre as questões ambientais, sobre sustentabilidade, tudo isso voltado aos aspectos de produzir conhecimento, não só com a ideia, bem na lógica da educação popular, não é que a gente vai chegar lá, os especialistas da universidade, e como profetas, né, evangelizar pessoas Professores sobre culturais. conhecimento acadêmico, A gente chega lá e é demandado, tipo assim, olha, nós precisamos fazer um banheiro seco aqui na ocupação. Como é que a gente faz isso, né? Então, bom, trazemos também. Então, tem toda uma articulação assim, né? Tem formação política, tem as áreas de conhecimento e também a demanda imediata da ocupação, né? Então, se trabalha nessa perspectiva. Direito à moradia, as pessoas, pô, por que que eu tenho direito de. Nem sabia que eu tinha direito à moradia? Pois é, mas está na Constituição, então tu trabalha com isso. Tem a Brigada de Saúde, que não só, né, contém aí, participam é, equipes de saúde, equipes multiprofissionais de saúde, né, da ciência social, da enfermagem, fisioterapia, da medicina também, que vão e fazem alguns atendimentos lá, de forma solidária, mas também no sentido de trabalhar com a formação nesse sentido, né, de entender questões de saúde para além da lógica só do atendimento de doenças. Então, tem sido assim que a gente tem organizado mais pedagogicamente, né, nossas tarefas nesse momento enquanto formação política. E aí a escola, ela é, como eu falei antes, ela é relação e ela é movimento, né? Então, o próprio processo da escola, do coletivo de educandos e educadores, que a gente, baseado lá na perspectiva de Pistrac, né, do coletivo escolar, ou que o Luiz Carlos de Freitas trabalhou muito nas suas produções, e também a escola a perspectiva da pedagogia da terra, né, do coletivo escolar, que determina os rumos da escola, né? Então não é só a coordenação, não é só a direção, é o próprio coletivo escolar que determina o que a escola vai ser. Nesse momento, esse coletivo de educandos, educadores, famílias, né, decidiu que esse é o central. Ali na frente a gente vai ver o que vai continuar fazendo. Maravilhoso. Eu acho que essa é característica importante da educação popular, né? Até se mencionou, né, Giovanni, essa questão da escola enquanto coletivo, esse vai e vem que a gente tem com os grupos, essa necessidade que surge, os assuntos que surgem, na verdade, da necessidade pontual que a gente tem, né? Ou seja, um espaço de educação popular mais sistematizado. Às vezes é estranho a gente falar de educação popular mais sistematizado, mas a gente tem os pré-universitários aí, outros espaços que não são de ocupações, e às vezes a gente tem essa tensão imanente, né, que nem sempre os resultados são aqueles idealizados pelos educadores, de a gente ter um resultado bom no Enem, ter um resultado bom no Enseja, porque as condições capitalistas forçam essas pessoas que participam da educação popular a nem sempre poderem cumprir aquilo que elas se propuseram ou interrompem até os próprios sonhos dessas pessoas, né? Essa tensão da educação popular é que é importante a gente delinear aqui. Eu fico escutando você falar assim, né, Giovanni, sobre ocupação, sobre as coisas que fizeram. A gente está tão duro, eu acho, né, na luta que a gente se encontra, às vezes, fazendo os trabalhos de base, como nós três fazemos aqui, e ainda assim consigo ficar impressionado com a maldade pura dos grupos dominantes de fazer coisas que são profundamente mesquinhas, que não tem absolutamente nenhum sentido, sabe? Promover uma tropa de choque lá porque os caras estão fazendo uma manifestação pacífica, um evento cultural, ou colocar uma barata dentro de uma marmita para os grupos populares, né? Eu não sei, eu não consigo assim tentar assimilar, sabe? Porque é uma coisa tão mesquinha, tão ruim, tão de outra ordem que para mim parece até abominável, né? Mas a gente vê isso o tempo inteiro. Agora, esses tempos eu estive fazendo um trabalho com o pessoal aqui do Alicerce, conhecendo a comunidade, com um trabalho que futuramente vamos fazer com o Esperançar, e o pessoal na distribuição de sacolas para quem não tem, coisa e tal, né?
Porque a gente está num momento, uma crise muito intensa de várias ordens, e a comunidade tenta se ajudar da forma possível. Existem pessoas dentro da própria comunidade tentando sabotar aquilo que está sendo realizado ali por determinados interesses próprios, sabe? E acabam, de fato, efetivamente sabotando outras lógicas, impedindo que famílias inteiras, às vezes, tenham acesso à comida, à água, enfim, por conta de uma mesquinhagem, enfim. Assim, fica fora do meu plano, sabe? Não, é difícil conceber isso. A consciência da nossa época é essa consciência alienada, né? Isso Sim, aconteceu por aqui também, e é bem como tu falasse, assim, né? No primeiro espaço da ocupação, imagina assim, olha, absolutamente ninguém estava sendo afetado ou demandado nessa primeira ocupação. Não tinha nem prejuízo econômico para ninguém, nem para a prefeitura, nem para ninguém. sim. Por quê? Era um terreno qual tinha um prédio que não tinha sido finalizado, a obra parada há 10 anos, os donos do imóvel e do prédio eram uma massa falida de uma construtora, era uma pessoa jurídica, e que declarou falência, já abriram outras empresas, então essa propriedade sequer foi reivindicada uma reintegração de posse por quem era o proprietário. Só que quando tu ergue uma bandeira do trabalhador e da trabalhadora, uma foice e um martelo, se tivesse uma bandeira de evangélica de Jesus, talvez a galera fosse, inclusive, acolher. Mesma coisa. Mas não, tinha uma bandeira da foice e o martelo que representa o trabalhador e a trabalhadora, né? Lutando por seus direitos. Ninguém estava sendo prejudicado em nada. Mas mesmo assim, a própria comunidade também. É isso, né? O absurdo das pessoas que andam aí armadas de qualquer jeito e se acham no direito de ser dando tiro para todo mundo. Pessoas da comunidade foram até a ocupação com armas, disparando tiros, para ter uma ideia. Meu Deus. E essas pessoas também, não só ameaçando e efetivando suas ações, é que demandaram da prefeitura, né, essas ações de coerção e de repressão. Inclusive, aí o absurdo da estrutura, né? Aí só quase a título de desabafo, né? Me dá cada vez mais raiva quando alguém vem ficar defendendo o Estado democrático de direito, da vontade de sei lá o que fazer, né? Porque a pessoa não entendeu nada ainda da sociedade, né? Estou dizendo isso porque a ideia de Estado Democrático de Direito, bom, a justiça deu ganho de causa, no processo de despejo daquela ocupação, deu ganho de causa para os moradores e as moradoras, né? Contra a Prefeitura da Palhoça. Só que essa decisão judicial saiu quase um mês depois que a Prefeitura já tinha despejado a ocupação. Sabe? Então, a ideia de que existe justiça nesse país, de que o STF, de que o Executivo, de que não sei o quê, que o Estado Democrático de Direito tem que ser defendido, só demonstra a aberração que é qualquer lógica de sociedade que tem um Estado como poder de classe dominante, ele sempre vai ser contra o trabalhador e a trabalhadora. Então, lá também aconteceu isso, né? A própria vizinhança ali, e que é isso, né? São trabalhadores da pequena burguesia, né? Alguns assalariados, alguns, sei lá, pessoas que acham que têm um pequeno comércio, acham que vão ficar com seu esforço milionárias. E são aquele tipo de pessoas que ideologicamente gosta muito de fazer doação de marmita para pessoas pobres, mas quando os pobres querem não só receber doações, mas tomar as rédeas do seu destino, né? E exigir o seu direito de morar num lugar, essa mesma pequena burguesia que gosta de doar coisas não defende mais o interesse, não defende mais não está preocupada com os direitos das pessoas pobres, né? Então é uma coisa bem a doação enquanto eu não estou falando de ti, tá, Leonardo? Bem pelo contrário, tá? Que vocês fazem muito sério, viu? Não é isso que eu estou falando. Mas no sentido dessas pessoas assim que gostam de ficar doando lá para Criança Esperança da Globo, achando que, bom, aí eu vou poder dormir com minha cabeça tranquila no travesseiro, né? Fiz a minha parte. Mas quando uma pessoa, né, um pobre, quer requerer o seu direito constitucionalmente determinado, aí essas pessoas se incomodam, pegam armas e se acham no direito de sair dando tiro por aí, né? Me lembra muito uma frase do bispo Dom Helder Câmara, na época da ditadura, em que ele fala assim: quando dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando perguntam por que são pobres, me chamam de comunista. Exato. Quer dizer, entra no desvelamento da ideologia dominante e aí isso afeta esses grupos que acabam se incomodando, né?
E eu ia perguntar justamente uma coisa relativa a isso, Giovanni, no caso da ocupação. Como educador popular, que também sou, né, das experiências que tive, que foram experiências um pouco mais sistematizadas, assim a gente encontra aquilo que o Paulo Freire chamava de situações limites dentro da educação popular. Então, quer dizer, sujeitos que, encharcados da ideologia dominante, muitas vezes acabam se sentindo incomodados com o desvelamento dessa própria ideologia, com o desocultamento dessa própria ideologia. Talvez não seja o caso do pessoal da ocupação, mas é o caso do estado em que você se encontra, assim, né? Acho que a gente pode dizer claramente que Santa Catarina é um estado que já a ideologia dominante, ideologia burguesa e o bolsonarismo, principalmente, estão instalados fortemente em Santa Catarina e alguns outros espaços aí, Paraná também, aqui no Rio Grande do Sul. E a questão é, como é que está sendo realizar esse trabalho de base que vocês estão fazendo, esse trabalho da ocupação, esse trabalho da educação popular, em um momento que é politicamente tenso nesse sentido, em que há esse tensionamento das ideologias, em que há o bolsonarismo muito infiltrado, né, porque entrou na lógica discursiva e se amarrou aí aos mitos neoliberais em grande parte, e outros grupos que, como você mesmo falou, disputam esses espaços assim e se sentem profundamente incomodados. Pô, é muito legal mesmo pensar sobre isso, né? E aí eu vou compartilhar a partir de mim, sem ser assim, nossa, a leitura que toda ocupação faz. Até mesmo dentro do campo da esquerda, né? Se romantiza demais a periferia, né? Como se fosse assim, não, nós temos que ir para a periferia porque é lá que está o trabalhador, que está ralado e não sei o que nós temos que ir. É verdade, nós temos que ir sempre onde os trabalhadores estão. Mas não se pode romantizar. A periferia, porque as pessoas, a gente muitas vezes só pensa na questão que é um pensamento equivocado de achar que a disputa é entre contra a ignorância, contra o desconhecimento, a disputa é entre pobres e ricos, é entre ignorância e o saber científico, e a discussão, a disputa não é essa, a disputa é de classe. Uma pessoa que mora numa periferia, ela não mora lá por falta de conhecimento. Ela não fica 15, 20 horas do dia em função de alguma forma e digo bem isso, alguma forma de conseguir algum recurso para sobreviver por falta de conhecimento. Ela está lá por condições objetivas da estrutura de sociedade que a impõe ficar lá. E a vida dela é uma vida de desgraça, onde qualquer chuva é motivo de modificar completamente qualquer planejamento que ela tinha, porque é risco de morte, uma chuva, enxurrada, morte sua, de filhos, enfim, de toda a estrutura. Um vendaval é correr risco de vida, é ter que se deslocar muito, um trajeto largo para conseguir pegar um ônibus, para ir para algum lugar, para conseguir alguma coisa. A vida é extremamente difícil. E, ao mesmo tempo, como não se permite a essas pessoas acessar seus direitos, diversos setores e segmentos as tratam quase que como feudos, né? É assim que se tem o loteamento de igrejas evangélicas, né, o pentecostais especialmente, e não dá para a gente só pensar que, nossa, que pessoas que são ignorantes e que ao invés de procurar a revolução vão lá e se abraçar com alguma coisa de Jesus. Não dá para pensar isso. A gente tem que entender que a miserabilidade de todos os aspectos faz com que a pessoa busque um acolhimento no que for. E, pô, ter um prédio que abre as portas e diz coisas dóceis, que a escuta a pessoa, como é uma igreja, é o que a gente tem que entender, que não é porque a pessoa sequer pode ou não acreditar em Deus, Jesus, qualquer coisa assim, mas ela quer um espaço. Ela encontra um espaço em que ela pode desabafar, que ela vai ter um acolhimento. E que ali também até mesmo alguma estrutura material, porque daí organiza a sua vida. Eu não estou defendendo isso, né? Mas é assim que as coisas operam. E não é por outra razão que o Estado, a estrutura de governos, quaisquer que sejam na história do nosso país,
não investem efetivamente ou não constituem espaço para que as pessoas acessem seus direitos. Sem dúvida que numa comunidade em que tivesse escolas, posto de saúde, CRAS, saneamento básico, estrutura de luz, água, escritura da onde mora, acesso a direitos, dificilmente uma igreja entraria e conseguiria fazer o mesmo papel. Então não é falta de recurso também de governos, é projeto. A criação de favelas, de periferias, é projeto institucional para fazer com que um grande contingente de trabalhador e trabalhador viva numa miserabilidade e que fiquem reféns, por exemplo, das igrejas evangélicas, do crime organizado ou desorganizado, muitas vezes, e também dos feudos de, vamos dizer assim, de políticos profissionais. Em Pelotas a gente tem muito isso também, né? Eu tô falando daqui da Palhoça, mas estou falando de qualquer canto desse país, em que vereadores, deputados, como as pessoas não têm estrutura alguma de vida, qualquer pessoa que chega lá e diz assim, pode deixar que eu vou conseguir ligar a tua luz. E ela liga, eu vou conseguir ir na prefeitura para fazer a tua escritura. Coisas que, na verdade, é simplesmente acessar direitos públicos, né? As próprias pessoas poderiam fazer isso. Mas eles são mediadas por políticos profissionais, vereadores, deputados e tal. E aí, obviamente, que a pessoa que nunca teve nada, apareceu alguém dizendo que vai conseguir ligar a luz, ela vai agradecer e fazer o que essa pessoa quiser pro resto da vida. Se essa pessoa dizer vota no Bolsonaro, vota no que for, a pessoa vai fazer, porque ela viu materialmente alguém que fez algo por ela, mesmo que esse alguém fez da forma manipuladora e violenta para manter ela onde está, como refém praticamente dessas coisas. Então tá tudo isso envolvido na periferia. Quando a gente vai e claro, eu estou falando aqui compartilhando, né? Não sou o cara que tem mais conhecimento sobre todos esses aspectos do país, mas falo a partir desse nosso trabalho aqui. Então, por mais que tu chega com um panfleto e tu fala, olha a merda que é o capitalismo, né? Olha que essa desgraça, tu tá aqui por conta disso e tal, a pessoa concorda contigo. Só que ela tem que parar um pouco a conversa, que ela tem que pegar um balde e buscar água a 1 quilômetro de distância e voltar, porque senão ela não vai conseguir cozinhar, não vai beber. Ela sequer sabe que pode acessar direitos. E aí não é de ignorância, né? Mas é de conhecimento sobre a sociedade. Nunca foi possível, sabe? Por exemplo, a gente, nesse processo de apoiar e de constituir uma rede solidária em apoio à ocupação, muitas vezes a nossa tarefa era simplesmente levar uma família até um CRAS distante de onde ela mora, porque não tinha estrutura lá, para a pessoa fazer o cadastro único, para ela ter direito a acessar algum recurso de política social, ou então, para mulheres em situação de violência, a gente levar essas mulheres até os espaços adequados para atendimento e, e ficarem, assim, imagina uma pessoa de 30, 40 anos que chega, nossa, eu nem sabia que eu tinha direito a isso. Não é uma coisa menor, sabe? Então, todo esse processo, assim, é importante de pensar num trabalho de base nesses setores mais, que são mais atacados pela lógica do capital e por esses governos que querem as manter quase que nessa situação de encarceramento nas favelas, nas vilas, e que a única estrutura pública de Estado que elas convivem é com a polícia e não é para defendê-las, ou é para atacar, ou é para achacar, como as milícias fazem. A gente tem um processo de repressão sistemático na historicidade da Constituição brasileira, né? Que desde os camponeses aos proletários e aos movimentos sociais da atualidade. E é sempre para condicionar essa massa de pessoas a um empobrecimento, a um pauperismo brutal que vai manter elas no processo de exploração de sempre, né? Então, nesse sentido, quando a gente vê, por exemplo, eu fico indignado com isso, o Estado reprimindo as pessoas por nada, né? Literalmente nada. O exemplo que tu deu
do movimento cultural lá no fim de semana, e que a polícia mobiliza 20 pessoas do BOP, do não sei do que, para reprimir, é puro ódio, né? É puro tirar a humanidade da pessoa. Eu não quero que tu seja humano, eu quero te proibir de ser humano, te proibir de exercer qualquer tipo de apropriação cultural, e te manter naquele projeto social, de empobrecimento e exploração histórico, né? Eu fico pensando como é difícil, e às vezes eu paro para me questionar assim, será que um dia a gente consegue reverter essa história? Né? Eu tenho esperança sempre, né? Como um comunista, eu sempre tenho um objetivo claro, mas às vezes eu desanimo tanto que eu fico pensando assim, será mesmo que a gente não perdeu essa guerra para sempre e o futuro vai ficar tipo assim, o Elon Musk dando fora daqui porque acabou a água, sabe? Esse tipo de noia. Não é fatalista. Não é fatalista, mas é muito entristecedor, cara. Eu fico muito triste com isso. Ajuda, não é, no sentido de amenizar, né, essa preocupação. Eu não tenho dúvida que a sociedade não vai ser assim para sempre. O que eu não sei é se eu vou estar vivo para ver ela mudar. Porque a história nos mostra isso. Toda a análise histórica nos mostra que uma sociedade de classe, ela não, no modo de produção, não permanece. Até porque, né, se for pegar na perspectiva aí de Marx, a situação de entrave das relações de produção para o desenvolvimento das forças produtivas já estão dadas, né? A questão é só a gente, enquanto classe, não é que a culpa, não é que a culpa seja nossa, não é uma lógica de culpa, mas só que a gente, enquanto classe, consiga retomar numa escala maior uma possibilidade de enfrentamento a isso. Mas claro que enquanto esse momento não chega, é difícil viver esses dias, né? Agora, eu quero dizer também, nesse primeiro, anteriormente falei, né, de romantizar a periferia, mas quero dizer também que é uma experiência riquíssima quando a gente consegue construir espaços assim. É difícil, eu quis dizer antes, assim, que é difícil porque tu te insere numa terra que é feudo de vários segmentos mais atrasados do que os governos. Que é isso, é igrejas, é parlamentares, vereadores, deputados, ou crime organizado, que inclusive inclui forças policiais. Mas, ao mesmo tempo, são pessoas, primeiro, que elas não têm nada a perder, literalmente. E não só por se organizar numa ocupação, não tem nada a perder na vida. A coisa da vida louca não é só uma expressão no rap, né? É porque as pessoas é isso, não sabe, tu vai sair de casa, tu não sabe se vai tomar um tiro da polícia por nada, porque é assim. Tu não sabe se tu vai ser preso por nada, e é assim. Mas, ao mesmo tempo, quando essas pessoas que não têm nada a perder se colocam num processo disponíveis a construir uma luta, é um negócio que não é só comovente no sentido mais passional, é comovente no sentido de fazer a gente pensar um pouco isso, né, que tu estava falando, de que é possível, sim. A classe, quando se junta, mas se junta, né? Não é só assim, a classe, quando se junta, constrói as coisas mais lindas que a gente pode ver. Imagina, pessoas que, como eu dei esse exemplo, que eu acho que, pelo menos a mim, pessoalmente, é muito forte, né? Uma pessoa que procura ocupação porque vive uma situação de violência cotidiana, de violência física, de agressão, corre risco de vida simplesmente por dividir o mesmo teto, que ela não tem para onde ir. Tem uma criança pequena e divide o mesmo teto com um agressor cotidiano. E ela vai para uma ocupação que talvez seja o tempo de vida dela em que ela mais tempo ficou sem ser agredida, fisicamente, inclusive. Não é pouca coisa. De pessoas que sequer sabiam exatamente o que significava. Eu vou dar um exemplo mais concreto ainda, sabe? De pessoas assim que nos primeiros, um pouco antes da ocupação, tu estava com um panfleto, tu entregava para elas do Fora Bolsonaro, e a pessoa olhava, mas quem é esse Bolsonaro aí? Nesse tipo.
E essa mesma pessoa, 3, 4 meses depois, estava fazendo fala numa mesa da UFSC, pautando a importância de uma ocupação como direito de moradia, como uma luta de trabalhador e trabalhadora para superar a lógica de um governo fascista como o governo Bolsonaro. Sabe? Porque não são pessoas que escolheram não saber quem é o presidente do país. São pessoas que não foram, que foram proibidas de conhecer a realidade. Excluídas do processo educacional. Excluídas do processo educacional. Proibidas de conhecer, de acessar qualquer informação, qualquer notícia. E mesmo assim, quando descobrem as coisas e vivem isso na pele, cada exemplo que dão é uma lição de vida. As pessoas... É incrível isso, sabe? Esse é um exemplo real que eu estou falando até, né? De uma pessoa que realmente isso aconteceu. Uma pessoa que nunca entrou na universidade aqui na UFSC, mora a 20, 30 quilômetros nesse momento, né? Na ocupação da UFSC, mora há 30, 40 anos aqui e nunca entrou na universidade. A universidade também, né? A estrutura da universidade brasileira, no Brasil inteiro, ela não é para ninguém acessar, né? Mas ela nunca entrou na universidade. Quando ela entra para dar uma aula pública, um seminário, para falar sobre por que resolveram ocupar. É um dia incrível, né? Eu acho esse... A gente, tanto o Ian quanto eu, né, Giovanni já sabe, nós somos muito críticos da universidade. Então, eu imagino, se consigo pensar em ver um momento desses, assim, uma pessoa entra na universidade para ensinar a universidade a fazer o próprio trabalho que ela deveria já, universidade pública, já estar fazendo há muito tempo, né? Essa é uma coisa lindíssima, assim. Esses são os percalços da educação popular, fazer educação popular em diferentes níveis, a gente carrega essas experiências, essas marcas de boniteza, assim, que nos transformam também, de muitas formas, né? Nos desacomodam, eu acho que os processos, até processos, eu digo, processos opressores que nós mesmos tenhamos por estar inseridos na ideologia. É um negócio fantástico. É muito. E isso demonstra a importância que é a educação enquanto processo fora da institucionalidade de Estado, né? Fora de escola e tal, porque todo o processo da ocupação é um processo educativo em si. E é muito, muito bonito ouvir o relato do professor Giovanni, e é bom a gente destacar a importância da organização, da militância política e da organização política, né? Para tocar esse tipo de tarefa, esse tipo de construção coletiva. Não tem como fazer isso de forma individual. Então, mais um exemplo de como a organização da classe trabalhadora, como um partido revolucionário, como o PCB e a unidade classista, demonstra a importância dessa coletividade na construção desse processo de ocupação e de educação social de modo geral, né? E acho que mais importante, hoje o nosso episódio mostrou, como a gente sempre mostra, né, para o pessoal não ficar na imobilidade do fatalismo, não ficar na espera da topeira, botar a cabeça para fora e a gente acertar a topeira com o chinelaço, porque não é assim que a coisa toca. A gente só vai conseguir fazer, mesmo que sejam mudanças em pequenas pessoas, mudanças em pessoas, né, mas que fazem efetivamente uma mudança no mundo, na realidade concreta, ou como Paulo Freire dizia, né, a educação não muda o mundo, ela muda as pessoas mudam o mundo. Se a gente começar a fazer uma mobilização política, se a gente atuar na realidade, se a gente sair da cadeira aqui, sair do Instagram, Isso que eu digo, eu sou um educomunicador do Instagram também, eu faço trabalho lá, mas não é só lá, a gente não pode fazer só lá. Né? A gente tem que fazer lá também, mas tem que fazer na realidade concreta para puxar a topeira pelo rabo debaixo da terra. Porque não tem outra forma, senão, né, a gente deixa esses opressores, esses grupos que fazem coisas abomináveis, como colocar barata numa marmita, reinar e continuar o seu processo de dominação secular nas pessoas. Sim, sabe, a citação aí ao Paulo Freire é muito importante, né, em qualquer discussão sobre educação popular. Ainda que a gente não teve condições ainda, né, por pouco tempo e tanta situação como a gente relatou aqui, de desenvolver, elaborar algo mais
de fundo do ponto de vista do trabalho pedagógico, nossa perspectiva se envolve, né, as referências da pedagogia soviética, né, da Escola do Trabalho, mas também Paulo Freire, de alguma maneira, embora ainda não sistematizados isso, mas Paulo Freire tem uma expressão que faz muito sentido para isso que que eu estava falando antes até, né? Bom, Paulo Freire tem várias expressões e frases muito bem localizadas. Aliás, as pessoas hoje em dia, inteiro. coitado do Paulo Freire, ele se remexe no caixão, às vezes, com aquelas coisas que fala, né? Mas tudo bem. Paulo Freire tem de tantas frases, tem uma que ele diz assim, ó, que não é apenas aprender a escrever, é aprender a escrever a sua palavra. Algo assim, né? Não é bem assim, mas é algo assim. Isso faz todo sentido, porque o trabalho, por exemplo, da educação, a referência de educação popular na ocupação é nessa perspectiva, né, na Marighella. Não é só tu aprender a escrever, mas sim escrever a partir de ti, a partir da tua vida, da tua existência, da tua trajetória, porque muitas vezes as pessoas, muitas vezes não, sempre, né, as pessoas vão sendo rotuladas por alguma estrutura de Estado ou de sociedade que as coloca assim. Então, as pessoas, quando fazem parte da ocupação Marighella, já são taxadas, rotuladas de criminosos, de bandidos, de não sei o quê, de não sei o quê, como se cada pessoa não tivesse uma história, uma trajetória, né? Assim como na universidade também, né? Quando tu entra num curso, parece que a mercadoria que tu vai vender depois, ela toma conta de ti, né? Então, tu é um advogado, é um médico, é um não sei o quê, né? Tem o rótulo, então a tua identidade é aquela que deixa de lado toda a tua trajetória de vida, né? Tudo que tu fez, deixou de fazer, fica deixado de lado porque tu é rotulado. E aprender a falar a sua própria palavra é também pensar, quando se discute, né, de uma maneira atravessada aí por esses candidatos e esse fascismo todo que a gente vivencia, quando se fala de liberdade de expressão, né? Aprender a escrever a sua palavra também é acessar este direito de real liberdade de expressão. Quando uma pessoa não tem não foi possível acessar conhecimentos, inclusive às vezes técnicas, mas acessar conhecimento de saber escrever, de saber ler, é também cerceado o seu direito de liberdade de expressar-se. Porque essa pessoa não pode mandar um e-mail para o prefeito de Palhoça e dizer que ela não gosta do que está fazendo. Essa pessoa não pode ler um texto que explique por que ela vive na miséria enquanto pessoas vivem nos seus iates. Então, ela não tem liberdade de expressão por um projeto de dominação que é próprio do Estado capitalista. Então, essas pessoas não sabem escrever e ler não é por seus méritos ou por alguma coisa muito familiar ou singular, é porque elas foram impedidas de aprender a escrever. E elas precisam, portanto, todos nós, na verdade, né, aprender a escrever a nossa palavra. Para mim não faz sentido a expressão vovô viu a uva, porque a minha palavra é fora Bolsonaro. Isso tem muito mais sentido numa escrita, porque eu sei do que se trata. Se o vovô viu a uva, se não viu, é problema dele, né? Porque eu não quero aprender a técnica de escrita. Eu quero aprender a falar a minha palavra. E isso é muito forte, né, no processo da educação popular, da gente entender que não é dentro de uma lógica da educação chamada formal, né, institucionalizada, na qual tu só aprende técnicas de escrita, de fórmulas matemáticas para fazer provas, para ser avaliado, ranqueado, e com isso tu receber um papel chamado certificado, que te permite acessar outro espaço educativo, que tu vai lá de novo fazer uma prova para receber outro certificado, e assim é a vida. Isso não é um processo educativo, é um processo de escolarização apenas. E quando a gente fala de educação popular, a gente não está falando de escolarização, a gente está falando de educação, que é um processo de formação humana também, né? Então tem tanta coisa envolvida que é muito mais significativo, faz muito mais sentido, né, para a gente se engajar em processos assim. E não vejo a hora de retornar Pelotas aí, a gente poder trocar pessoalmente para que tal aí, né, a gente se apoiar e constituir processos assim por aí também. Eu topo. Sou parceiro. Mas, Bora. professor Giovanni, então chegamos no final do nosso tempo aqui, né? Tivemos um episódio
acho maravilhoso, de muitos aprendizados, uma aula sobre educação popular, né? Pensar e repensar a realidade concreta. Então, Giovanni, fica aqui o agradecimento, né, por aceitar participar do podcast, por estar aqui com a gente, por compartilhar um pouquinho de conhecimento, por falar um pouco da ocupação e dos processos de educação popular. Muito obrigado. Pô, eu agradeço demais vocês, viu? Tenho acompanhado à distância. Esse fim de semana eu vou estar em Pelotas, viu? Para votar nulo para o governo do estado e para votar no Lula contra o Bolsonaro. Mas especialmente, bom, vocês nos encontraram, mas eu queria aproveitar esse momento final da propaganda da ocupação. Sigam, curtam as nossas redes, no Instagram é marighella.sc, de Santa Catarina. Acompanhem lá tudo que está acontecendo. Lá tem também, né, além de apoiar o projeto aqui, né, do podcast também, apoiem também a ocupação, tem Pix para doação, tem financiamento, mas mesmo no compartilhamento de ideias, no compartilhamento das coisas que a gente faz, todos e todas são muito bem-vindos, né, para esse processo aí. E também, se um dia passarem por aqui, por Santa Catarina, entrem em contato para conhecer a ocupação, que ela está sempre aberta a todos e todas conhecer e encontrarem a realidade dura que é a luta por moradia nesse país. Um grande abraço para vocês, para quem está escutando, espero não ter falado muita besteira. E qualquer coisa, estamos à disposição. Antes da gente encerrar, tem Faça uma pergunta capciosa aí. A pergunta clássica. Uma sugestão de um livro e uma sugestão de um filme. Ou uma série também. Pô, velho. Bom, de livro, já que nós estávamos falando de educação popular, não é um livro muito recente, mas a gente sempre indica, que é um livro chamado Os Caminhos para a Transformação da Escola, que é do Luiz Carlos de Freitas, no qual esse livro ele traz, é um livro mais pedagógico, assim, né, da escola soviética, que foi publicado recentemente, que ele fala dos fundamentos da escola do trabalho e de algumas experiências de organização escolar diferente disso que está aí. Poxa vida, gente, de filme. Não pensei sobre isso. Quem segue o pessoal no pulo do gato com essa Eu pensei sobre isso. Bom, tem um filme, eu acho... Bom, vou sugerir um filme, mas é só porque eu gosto muito dele, gosto de trabalhar com ele, embora ele seja bem triste, que é um filme que se chama Germinal. É um filme aí que tem... Na verdade, ele é produto de um livro, né, sobre, ainda na França, o processo de acumulação primitiva do capital. E o interessante de ver esse filme é que ele remonta à atualidade mesmo, quase 300 anos depois, né? É um filme que está disponível aí nas redes, no YouTube. Acho que pode ser essa indicação. Tá ótimo. Maravilhoso. Professor Giovanni, camarada, muito obrigado pela participação. Valeu, eu que agradeço vocês. Ficamos em contato aí, pessoal. Ficamos. E esse foi o Falando Educação. Nós agradecemos a todos e todas por nos acompanharem e pedimos que continuem com a gente. Ajude o Esperançar a crescer e o podcast a melhorar, contribuindo com o nosso financiamento coletivo na plataforma Apoies. E até o próximo episódio.